E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero fazer aqui uma reflexão, um comentário a respeito dessa polêmica aí criada nesses últimos dias, o Centro Dom Bosco com a igreja, Essa discordância, essa polêmica, criada em torno de alguns textos do catecismo da Igreja Católica, que o Centro Dom Bosco trouxe à tona esses dias. É preciso a gente fazer essa reflexão sobre o Centro Dom Bosco e essa polêmica aí do catecismo, da capinha amarela, esse catecismo aqui. Alguns protestantes, antes dessa polêmica estourar, já traziam aqui no canal alguns comentários trazendo esses textos que o Centro Dom Bosco está fazendo essa polêmica. Então eu suspeito que esses irmãos protestantes já tinham ouvido o Centro Dom Bosco falar sobre esses números, nesses parágrafos do Catecismo da Igreja Católica. E é aquela coisa, meus irmãos, a gente precisa entender esse assunto, esses números do Catecismo da Igreja Católica trazido para essa polêmica, a gente precisa entender no contexto, no total do catecismo. Ler o catecismo inteiro para você entender, para você não ficar só com, digamos assim, com um versículo, igual a Sagradas Escrituras, Você tem que ter uma visão da Sagrada Escritura inteira. A mesma coisa eu digo, você tem que ter uma visão do catecismo inteiro. Por quê? A fé católica, ela é baseada nesses três pilares, A Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Se você pegar um ponto dessas colunas, se você pegar um versículo isolado e não fazer essa análise vendo esse todo, você pode errar ali na sua interpretação. A mesma coisa, você pega um número do catecismo e quer jogar todo o seu entendimento naquilo ali. Não, a igreja está defendendo isso. Não, você tem que ver o resultado final. Como eu até falei para alguns protestantes aqui, você tem que entender a fala final da igreja. A fala final da igreja para você não ficar só com um parágrafo só. Mas enfim, para a gente não se prolongar muito, eu vou tratar aqui do assunto relacionado aos muçulmanos. Por exemplo, no número 841 do Catecismo, ontem mesmo eu vi um vídeo do Centro Dom Bosco falando sobre esse número. 841, falando sobre os muçulmanos. Que até os protestantes colocaram aqui também nos comentários. Olha, vocês adoram o mesmo Deus que os muçulmanos. É preciso entender no contexto o que a igreja está ensinando. Eu não sei por que o Centro Dom Bosco não está entendendo o contexto da igreja. Ele está pegando esse texto, essa fala. Aí eu creio também que essa birra do Centro Dom Bosco com a igreja não é de agora. Isso já vem ao longo do tempo. Isso vai crescendo. Esse cisma, uma espécie de cisma aí contra o magistério da igreja. Agravou bastante, por exemplo, nas falas do Papa Francisco, já falecido Papa Francisco, agravou muito isso, porque as pessoas começaram a levar, não começaram a interpretar a fala do Papa Francisco. É óbvio que tinha falas polêmicas, que não cabe aqui a gente julgar, mas a gente pode fazer uma análise no todo da igreja, no ensinamento todo da igreja. Enfim, o Centro Dom Bosco foi se inflamando cada vez mais com essas coisas. Então, isso leva a um lugar perigoso que pode chegar ao sede vacantismo, ao protestantismo,
ao fundo do poço, né? Pode levar você a sair da igreja. Se você não tiver essa visão, se você não tiver amor, misericórdia, para analisar essas coisas, vendo tudo isso, vendo a posição geral da igreja. Não uma fala isolada do Papa Francisco, não um versículo isolado, não um texto do catecismo isolado, desconectado de todo o resto. Você não pode desconectar de todo o resto. Então é dessa forma que eu entendo as coisas. Então é nesse rumo que a gente vai trilhar aqui, né, a nossa reflexão. Mas enfim, o parágrafo que a gente vai tratar aqui é o 841 com relação, né, aos muçulmanos. E a gente vai ler outros parágrafos aqui também para a gente entender melhor essa questão. Como eu disse, né, o Centro Dom Bosco não pode se ler só esse 841 e não ler, por exemplo, o 843, o 846, onde vai dar uma visão melhor da posição da igreja, para a gente entender a posição da igreja. Você não querer ser mais duro do que a igreja, você, como diz o professor Felipe Aquino, né? Você não querer ensinar aquilo que a igreja não ensina e não querer proibir aquilo que a igreja não proíbe. Você tem que ter bom senso, né, nessa hora. Mas enfim, vamos lá. No número 841, vai falar das relações da igreja, né, com os muçulmanos. Então vamos lá. Aqui diz assim, né? As relações da igreja com os muçulmanos. Abre aspas. Mas o plano de salvação abrange também aqueles que reconhecem o Criador. Entre eles, em primeiro lugar, os muçulmanos, que, professando manter a fé de Abraão, adoram conosco o Deus único, misericordioso, juiz dos homens no último dia. Fecha aspas. Isso é o 841. Então veja, nós precisamos entender, pelo menos eu entendo dessa forma, esse parágrafo, né? No sentido de que os muçulmanos, como também os judeus e nós cristãos, somos né, monoteístas. Somos monoteístas. O que é isso? Adoramos um Deus único, o Criador de todas as coisas. Então é nesse sentido o ensinamento, que eu entendo o ensinamento da igreja. Ele está dizendo isso, a igreja está dizendo isso. Os muçulmanos professam a fé num Deus Criador, Pai de todas as coisas. Os judeus também professam a fé no Deus Pai, Criador de todas as coisas. É o mesmo Deus, segundo o catecismo católico, né? Os muçulmanos professam a fé no Deus, isso aqui não, professando manter a fé de Abraão. Qual era a fé de Abraão? A fé de um Deus Pai, Criador de todas as coisas, que é a fé dos judeus e que é a fé dos cristãos. Nós cremos num Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, sim ou não? Essa é a nossa fé. Nós não professamos a fé no Pai, Deus Criador de todas as coisas? Sim. Nesse sentido, essas três grandes religiões, as três religiões maiores do mundo, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, professam a fé em um único Deus. É nesse sentido. Um único Deus, Pai, Criador de todas as coisas. É nesse sentido. Aí vai vir as outras questões. Para nós cristãos, nós entendemos que Jesus Cristo é Deus e que o Espírito Santo também é Deus. Então, para nós é um Deus único, porém trino. Isso diferencia das outras duas grandes religiões, né, que é o Islã e o judaísmo. É nesse sentido que eu entendo. Então, mas não é o mesmo Deus. Bom, eu deixo esse detalhe, nesse grande detalhe, porque a minha capacidade de entendimento, né, é muito limitada. Eu deixo isso para os estudiosos. Mas eu estou dizendo aqui o que eu entendo. Eu entendo que a igreja está falando nesse sentido. Por essas três grandes religiões ser monoteísta, é nesse sentido que adoramos o mesmo Deus.
Eles professam a fé no Deus de Abraão. Os judeus também, e nós também. Tanto é que tem a Terra Santa, né? É santa para essas três grandes religiões, para o Islã, o cristianismo e para o judaísmo. Então é nesse sentido que a gente deve entender esse texto. E quando a gente começa a ler mais, a gente consegue enxergar mais ainda isso que eu estou te falando. Isso é o parágrafo 841. Então, os muçulmanos professam a fé do Deus de Abraão. Você também não professa? Você que é cristão não professa a fé no Deus de Abraão, Pai, Criador de todas as coisas? Apenas, aqui eu entendo, apenas eles não têm Cristo e o Espírito Santo como Deus também, um Deus trino. Eles não têm isso. O judeu também não tem. O judeu também não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que é Deus. Ele não crê também, ele só crê no Deus Pai, Criador de todas as coisas, assim como os muçulmanos. Então, qual é o ensinamento aqui errado? Onde é que está o erro aqui? Vamos ler Vamos continuar lendo, né? O 841, o 43, 843 e mais um pouquinho para frente, para a gente entender melhor essa questão. E depois eu vou mostrar também um texto bíblico para você ver que se esse texto bíblico que eu vou mostrar tivesse no catecismo, as pessoas iriam condenar esse texto bíblico. Então fica aí até o final para você ver de que texto que eu estou falando. Esse texto bíblico que eu vou mostrar, repito, se tivesse no catecismo da Igreja Católica, se fosse um parágrafo do catecismo da Igreja Católica, eu não tenho dúvida que isso ia criar uma grande confusão, uma grande polêmica também. Está nas Sagradas Escrituras, eu vou mostrar para vocês. Mas antes, vou ler mais aqui um pouco do catecismo para a gente entender melhor. No 842, diz assim: o vínculo da igreja com as religiões não cristãs é, primeiramente, o da origem e do fim comuns do gênero humano. Eu gosto muito da linguagem da igreja. Não sei se você gosta, mas eu gosto muito do catecismo. Eu já li o catecismo e fiquei emocionado no final. E já vi testemunho de pessoas que leram o catecismo e se converteram. É muito lindo o catecismo. Repito, olha o número 842. Qual é o vínculo da igreja com os não cristãos? O vínculo da igreja com as religiões não cristãs é primeiramente o da origem e o fim comum do ser humano, do gênero humano. Com efeito, todos os povos constituem uma só comunidade. Tem uma origem comum. A gente crê que todos são filhos de Deus, embora que as pessoas não tenham consciência disso. Isso é muito lindo, o catecismo. É ou não é? A gente crê que todo mundo é filho de Deus, tudo veio de Deus. Embora não reconheça isso. Olha só, né? Com efeito, todos os povos constituem uma só comunidade. Todos somos irmãos, somos uma só comunidade humana. Tem uma origem comum, visto que Deus fez todo o gênero humano habitar a face da terra. Tem igualmente um único fim comum. É ou não é? Todos nós vamos morrer um dia, vamos ser enterrados. Todos nós temos um fim, nascemos um dia, né, e vamos embora outro dia. Temos isso em comum. Tem igualmente, né, um único fim comum. Deus, cuja providência, né, testemunho de bondade e plano de salvação, abarca a todos. O plano de salvação de Deus é para todos, embora as pessoas não tomem consciência disso. Até os eleitos se reunirem na cidade santa. O 843. A igreja reconhece nas outras religiões a busca. Olha só que coisa linda. A igreja reconhece nas outras religiões a busca, abre aspas, ainda nas sombras e sob imagens, fecha aspas. Isso eu acho bonito nisso aqui. O Centro Dom Bosco não faz essa meditação. Isso eu acho bonito. Então você vai fechar a porta
para o mundo, como fazia, né, os israelitas. Então, Deus não pode salvar ninguém fora da igreja. A igreja ensina que pode salvar alguma pessoa, alguém pode ser salvo fora da igreja, nesse contexto. E o Centro Dom Bosco insiste em não querer compreender isso. É muito... Está ensinando coisas que o catecismo não ensina e nem a Bíblia ensina. E nem a Bíblia ensina. Eu vou mostrar para vocês um texto bíblico daqui a pouco, que vocês vão entender isso aí. Então vejam, a igreja diz isso, né? Que ela vê nas outras religiões, abre aspas, né, ainda nas sombras e sobre imagens, né, fecha aspas, do Deus desconhecido, mais próximo, pois é Ele quem dá a todos vida. É Deus ou não é que criou todos nós? É Ele que dá a todos vida, respiração e tudo o mais. E porque quer que todos os homens sejam salvos. Isso está na Bíblia, né? Quer que todos sejam salvos. Assim a igreja considera tudo o que pode haver de bom e de verdadeiro nas religiões, abre aspas, como uma preparação evangélica dada por aquele que ilumina todo homem para que finalmente tenha a vida, fecha aspas. Então a igreja reconhece isso fora da igreja. Mesmo que nas sombras, sobre imagens. Veja, eu acho bacana essa linguagem da igreja. Eu acho bacana isso aqui. Você não fecha, você não diz assim, olha, só a salvação na igreja católica. Quando a gente faz essa afirmação, a gente precisa entender alguma coisa a mais, para não ficar somente nessa afirmação. Porque daí você fecha, né, a salvação a pessoas inocentes, a pessoas que não teve o conhecimento, e isso sem culpa, de Cristo e do Evangelho, né, da sua igreja. A pessoa não teve o conhecimento sem culpa, mas por uma graça da natureza, da própria natureza, do próprio Criador, colocou no coração daquela pessoa uma sede de Deus. Aí a igreja vai dizer que aquela pessoa está condenada, porque a pessoa sem culpa não conheceu Deus, não conheceu Cristo, como a gente conhece, não conheceu a sua igreja, não conheceu a Eucaristia, tão necessária para a salvação. Mas se uma pessoa sem culpa, lá nos confins da terra, lá no fim do mundo, mas que busca Deus, diante do ditame de sua consciência, da sua natureza, a gente vai dizer, não, essa pessoa está condenada? Então veja, não ensine aquilo que a igreja não ensina, não proíba aquilo que a igreja não proíba. Então eu gosto muito da linguagem do catecismo da Igreja Católica. Então o Centro Dom Bosco criou essa polêmica, talvez ele, ao longo dos dias, vai criando esse ressentimento com o magistério da igreja, como eu disse agora há pouco, e isso é perigoso. Isso vai afastando ele para o sedevacantismo e quem está seguindo eles também. Então, nesse ponto, eu não concordo de maneira nenhuma com o Centro Dom Bosco, com relação a essas críticas desses pontos do catecismo, porque é preciso entender esses pontos do catecismo como um todo, né? Veja o conjunto. Olha no parágrafo 846, sobre essa afirmação, né? Fora da igreja não há salvação. Então vamos ver o que a igreja diz, né, sobre esta afirmação. Como entender esta afirmação? Com frequência repetida pelos padres da igreja. O catecismo faz essa pergunta, né? Como entender essa afirmação? Fora da igreja não há salvação. Repetida, né? Com frequência pelos padres da igreja. Formulada de maneira positiva. Ela significa que toda a salvação vem de Cristo cabeça, por meio da igreja, que é seu corpo. Ponto final. Toda a salvação vem de Cristo cabeça por meio da igreja, que é seu corpo. Apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o concílio ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. O único mediador e caminho da salvação é Cristo, que se nos torna presente em seu corpo, que é a igreja. Ele, porém, inculcando com palavras expressas
a necessidade da fé e do batismo. Ao mesmo tempo, confirmou a necessidade da igreja. Então veja, o catecismo ele é bem claro, né? Ao mesmo tempo, confirmou a necessidade da igreja, na qual os homens entram pelo batismo, como que por uma porta. Por isso, não pode salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso, não quiserem nela entrar ou nela perseverar. Então veja esse ponto, né? Então se a pessoa sabe disso, se a pessoa tem consciência, né? Vou repetir esse texto, né? Que diz assim, ó, por isso não pode salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso, não querem nela entrar ou nela perseverar. Então, nesse caso, é para isso que a igreja está dizendo que fora da igreja não há salvação. Se a pessoa tem consciência, a pessoa sabe, tem o Evangelho, tem Cristo como Deus, tem o Espírito Santo como Deus, tem um Deus trino, e mesmo assim não quer entrar na igreja e nela perseverar, aí não há salvação. O parágrafo seguinte, o 847, diz assim: esta afirmação não visa aqueles que, sem culpa, desconhecem Cristo e sua igreja. Isso é lindo. Para mim isso é lindo. Eu consigo entender isso tranquilamente. Quer dizer que esta afirmação visa, né? Não visa aqueles que, sem culpa, desconhecem Cristo e sua igreja. Como a gente falou agora há pouco. Um cara lá no país onde o cristianismo é proibido. Ele é proibido de professar Cristo, de conhecer a sua igreja, mas ele tem um coração temente a Deus e vive segundo, né, essa lei própria que o Criador deixou em cada um de nós. Que eu vou mostrar um texto bíblico, repito, faço essa né, repetição para você esperar até o final. Vou mostrar um texto bíblico que você vai se surpreender se você não conhece esse texto bíblico ainda. Que se tivesse no catecismo, com certeza iria criar uma polêmica. Então veja, esta afirmação não visa aqueles que, sem culpa, desconhecem Cristo e sua igreja. Aqueles, portanto, que sem culpa ignoram o evangelho de Cristo e sua igreja, mas buscam a Deus com o coração sincero e tentam, sob o influxo da graça, cumprir por todas as obras a sua vontade, conhecida por meio do ditame da consciência, pode conseguir a salvação. Observa o número 847. Vê que interessante. É isso que a igreja ensina. Então, eu estou de acordo com o ensinamento da igreja. Eu consigo compreender o ensinamento da igreja sobre este assunto. Aquele, portanto, que sem culpa ignora o evangelho de Cristo e sua igreja, mas busca a Deus com um coração sincero e tentam, sob o influxo da graça, cumprir por obras a sua vontade, conhecida por meio do ditame da consciência, pode conseguir a salvação eterna. Meus irmãos, agora eu vou mostrar para vocês um texto bíblico. Viu esse último aí, 847? A igreja está dizendo, se a pessoa não conhece Cristo, mas busca de alguma forma, pelo ditame da consciência, né, cumprir a vontade de Deus, essa pessoa pode ser salva. Essa pessoa pode conseguir a salvação. Isso está fora das Sagradas Escrituras? Então, se você acha que esse texto está fora das Sagradas Escrituras, é porque você se esqueceu das Sagradas Escrituras. Eu vou mostrar agora um texto das Sagradas Escrituras e você faça, né, a sua análise. Se esse texto bíblico estivesse nas Sagradas Escrituras, estivesse no catecismo, e algum escrito de alguns pais da igreja, as pessoas iriam dizer, olha o que a igreja está ensinando. Está ensinando que os pagãos se salvam. Olha só. Então veja, você viu aqui vários textos, vários parágrafos do Catecismo da Igreja Católica para a gente entender melhor essa polêmica.
para a gente não ficar somente com um número. A igreja diz, olha, se uma pessoa sem culpa, não conhece Cristo e sua igreja, mas busca Deus, com essa lei que o próprio Deus colocou no seu coração, pode ser salvo em algum lugar que a gente não sabe. Quer dizer, e essa frase, fora da igreja católica não há salvação, não visa um inocente, e sim os que sabem e não querem entrar e não querem perseverar na igreja. A Bíblia, Romanos 2, abra aí a sua Sagrada Escritura, Romanos 2, versículo 14 ao 16. Se esse texto estivesse no catecismo, seria uma grande polêmica. Veja aí, Romanos capítulo 2, versículo 14, né, ao 16. Veja o que diz esse texto. Quanto aos pagãos, embora não tenham a lei, cumprem o que a lei prescreve. Opa, peraí, que frase é essa? Repito, né? Os pagãos, embora não tenham a lei, cumprem a lei. Cumprem o que a lei prescreve? Como assim? Os pagãos não têm a lei e cumprem o que a lei prescreve. Não parece contraditório? Se fosse um texto do catecismo, né? Continua. Guiados pelo bom senso natural, esses que não têm a lei, torna-se lei para si mesmo. Versículo 14. Vamos repetir? Quanto aos pagãos, embora não tenham a lei, cumprem o que a lei prescreve. Guiados pelo bom senso natural. Esses que não têm a lei, torna-se lei para si mesmo. Por sua maneira de proceder, mostram que a lei está escrita em seus corações. Disso dão testemunho, igualmente sua consciência e os juízos éticos de acusações ou de defesa, que fazem uns aos outros. É o que se verá no dia em que Deus vai julgar, segundo o meu evangelho, por Cristo Jesus, as intenções e ações ocultas das pessoas. Então veja, se esse texto estivesse no catecismo, seria uma polêmica, porque o texto está dizendo que os pagãos, embora não tenham a lei, cumprem o que a lei prescreve. Como é que um pagão cumpre a lei? Como é que a gente vai entender isso? Se fosse no catecismo, isso não iria causar um dano, uma polêmica? Quer dizer que o texto bíblico está dizendo, no meu modo de entender aqui, claramente, que se uma pessoa sem culpa, se a pessoa é um pagão ali, mas busca viver, busca, né, aqui ó, por sua maneira de proceder, mostram que a lei está escrita em seus corações. A lei está escrita em seus corações. Disso dão testemunho. Igualmente sua consciência e os juízos éticos de acusação ou de defesa que fazem um dos outros. É o que se verá no dia em que Deus vai julgar, segundo o meu evangelho, por Cristo Jesus, as intenções e ações ocultas das pessoas. Como é que você entende esse texto, né, de Romanos? Os pagãos, embora não tenham a lei, cumprem o que a lei prescreve. Guiados pelo bom senso natural, esses que não têm a lei, torna-se lei para si mesmo. Então veja, que interessante. A Bíblia diz que no final quem vai julgar é Deus, segundo a ação, segundo esse ditame da consciência de cada pessoa. Foi o que a gente leu no último parágrafo que a gente leu do Catecismo, no 847. Então, é por esta lei natural que Deus colocou no coração de cada ser humano que a igreja diz que alguém que sem culpa não conheceu Cristo e sua igreja, essa pessoa pode alcançar a salvação, de acordo com o que Paulo ensinou. Os pagãos, embora não tenham a lei, cumprem o que a lei prescreve, guiado pelo bom senso natural. Eles que não têm a lei, tornam-se lei para si mesmo. Então veja, que interessante. Entenderam, meus irmãos? Então, é preciso entender tudo isso no contexto. Eu e você não podemos fechar a salvação para ninguém. Ninguém que, sem culpa, repito, né?
o que a igreja está ensinando, uma pessoa que sem culpa não conhece Cristo e sua igreja, mas vive segundo a lei natural que o Criador colocou no seu coração, pode ser salva. E eu e você que prega o evangelho, que bate no peito, pode ser que não seja salvo. Né? Então, Centro Dom Bosco, né? Então é nesse jeito que eu entendo. A gente tem que ter esse cuidado para não fazer aquela oração do hipócrita, né? Dizer que conhece tudo, dizer que o outro não conhece nada, que o outro está condenado, e, no final das contas, Deus vai julgar as intenções do coração de cada pessoa. Então, uma coisa é você conhecer e não querer entrar na igreja, e outra coisa é você não conhecer. Entende? Então, é esse o meu modo de entender o que a igreja ensina. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí que eu quis partilhar nesse vídeo. Para a gente não esmorecer nos ensinamentos da igreja. As pessoas condenam o catecismo. Não, o catecismo está cheio de ambiguidade. Você tem que ler as Sagradas Escrituras também. Você precisa conhecer as Sagradas Escrituras e ver que nas Sagradas Escrituras tem coisas que você não compreende, que é preciso o magistério da igreja nos ajudar a compreender, assim também no catecismo. Então, para tirar uma conclusão, a gente não pode ir por um texto apenas, a gente tem que ver o todo. Né? Então é isso aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.